É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desafios da COP28. Eu converso com o Carlos Bocuy, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuy, boa noite. Boa noite, Denise. Como vai? Prazer estar aqui com vocês. Bom, e vamos falar de desafios, né? Sempre quando se fala de metas ambientais, dessas discussões, se fala de desafios, porque a gente tem um atraso imenso no cumprimento do que já foi proposto no passado. A cada reunião que engloba quase todo mundo, se tem propósitos para controle das condições climáticas, do aquecimento global, mas a prática é um grande desafio, não é? Na verdade, você teve todo um processo que foi desenhado pelo IPCC de regras, de normas, de etapas a serem seguidas. Os países acordaram na Conferência de Paris, no Acordo de Paris, mas, de fato, nós estamos atrasados de forma resolutiva na questão do problema climático. É isso que estamos enfrentando agora, essa conferência que precisaria de uma ampla e plena participação para encaminharmos aí a solução das emissões de gases de efeito estufa. E o mundo vive uma contradição. Nós tivemos a primeira guerra da Ucrânia, depois entre Israel e Hamas, e se percebeu uma grande preocupação com o fornecimento de petróleo, de gás, a questão da oferta, de preços. Então, o mundo ainda depende muito de um dos principais fatores do aquecimento global. E aí nós temos uma contradição também do Brasil, porque ao mesmo tempo que o presidente Lula está participando da COP, com vários ministros, com propostas importantes, e o Brasil tem um papel em relação à questão ambiental muito relevante, o Brasil pode entrar na OPEP, naquele grupo dos produtores de petróleo, um grupo paralelo, não é, que não referente aos países do Oriente Médio. Então, é uma contradição também do Brasil. É uma contradição, porque, na verdade, a OPEP é um cartel de países produtores de petróleo que visa os seus interesses, que visa a continuidade, a permanência do petróleo, que é o principal produto, meio de sobrevivência desses países. Então, o Brasil, que não tem tanta necessidade disso, porque já tem uma matriz hidrelétrica já mais avançada, poderia trabalhar para fora do sistema de petróleo e não fazer parte de um grupo que defende claramente o petróleo. E é um cartel, né? Cartel no Brasil, inclusive, se proíbe a formação de cartel. Então, o que se espera é que essa dupla sinalização do Brasil entre banir o petróleo e, ao mesmo tempo, estar junto com a OPEP seja solucionada escolhendo-se uma posição que não seja contraditória. Agora, além das metas ambientais, agora há uma grande preocupação já em se garantir recursos, condições para quem sofre os efeitos do aquecimento global. Aquecimento global que está presente e a COP já destinou aí recursos da ordem de 420 milhões de dólares para um fundo justamente para apoiar os países afetados. É uma das propostas apresentadas também pelo presidente Lula. Agora, o aquecimento está avançando. A gente está vivendo essa situação agora em 2023. Tem o El Niño, mas tem o agravamento de todas as condições exatamente pelo aquecimento global, não é? É verdade. Você tem um processo que a ciência diz o aumento do aquecimento está se dando acima do esperado, as consequências são piores do que nós imaginávamos, né? E para solucionar esse problema para os mais vulneráveis, tem um fundo de perdas e danos que foi instituído na conferência anterior e nessa sacralizado, que necessita de 100 bilhões de dólares para fazer frente à transformação necessária. Só que o aporte de recursos que foi feito na data de hoje, praticamente foi de 420 milhões de dólares, ou seja, menos do que 0,5% do valor que se pretendia para uma solução do problema. Quer dizer, é preciso fazer as contas direito nesse processo e que os países, principalmente os mais poluidores, eles pratiquem verdadeira generosidade alinhada com a necessidade do problema.
Agora, o ministro Haddad falou do valor entre 130 e 160 bilhões de dólares na próxima década para que o Brasil possa se ajustar e ser um dos centros globais de economia verde. Você acha que o Brasil está no caminho correto? As condições que nós temos, inclusive ambientais, o controle maior do desmatamento, programas específicos em relação a isso, o Brasil pode colaborar? E eu queria saber o que pode ser feito para tentar, pelo menos, frear o aquecimento global. O Brasil, ele não é nada menos do que o sexto maior emissor de gases de efeito estufa. Isso se dá por conta de alteração do uso do solo, a questão do desmatamento. O rebanho bovino do Brasil tem uma grande contribuição nesse processo também. E você tem ainda a questão da matriz energética do petróleo, que o Brasil está perseguindo, abrindo novas frentes, como a margem equatorial, né? Então, essa realidade brasileira, ela deve se alinhar de acordo com um perfil voltado mais à sustentabilidade, trazendo opções que sejam opções de futuro, de uma economia inteligente que esteja voltada à sustentabilidade. E o Brasil precisa de aportes de recursos para proteger o que ele tem de patrimônio ambiental na Amazônia, né? Mas para isso é preciso que o Brasil dê a sua contrapartida no sentido de ter elementos de fiscalização, de controle territorial que sejam efetivos, não é? Não dá para pensar que a gente vai retroagir aos números de desmatamento de 2016, 2017. Nós temos que ter um avanço muito maior rumo ao desmatamento zero. É isso que se espera dos caminhos do governo. A gente falava das contradições, como essa possível participação do Brasil da OPEP, mas nós temos esse estímulo todo dado à Petrobras para ampliar a produção do petróleo com novas frentes, ampliação também do refino. Há muito investimento previsto em refinarias e o Brasil também tem algumas mudanças de legislação que vão na contramão do que se pretende do ponto de vista ambiental, que é, por exemplo, o uso das termoelétricas, que acabou entrando como um jabuti em novas regulamentações para energia limpa. Então, nós temos essas contradições. Usina termoelétrica não é energia limpa. Você está queimando gás dito natural, mas tem metano. Então, é gás oriundo de petróleo, né? E aí tem uma questão também de, para você saber para onde vai a política do governo, é só você ler o caminho dos investimentos. Tanto o PAC aponta para os combustíveis fósseis, como também o plano de desenvolvimento da Petrobras aponta maciçamente para investimento em prospecção, exploração de petróleo. Quer dizer, o Brasil hoje é praticamente considerado o 8º país do mundo em exploração e exportação de petróleo, e o Brasil deve deixar essa perspectiva para outras fontes de energia, porque essa não tem futuro, né? Então é preciso que esse redirecionamento dos esforços da economia brasileira sejam voltados a outros modais de energia que não petróleo e gás. E, Bocui, o que se poderia fazer para conseguir algum resultado relativamente rápido em relação a esse avanço do aquecimento global? Ou estamos numa tendência já de piora que não dá para reverter? Olha, um dos principais pontos que está sendo colocado na conferência é o combate ao metano, não é? É você conseguir uma redução significativa das emissões de metano. Para isso, por exemplo, a China, ela tem uma contribuição enorme, 25% das emissões provém da China. Então, é preciso que esses grandes países, China e Estados Unidos, eles estejam presentes nas conferências. São os maiores emissores, e não estão, né? Claro que John Kerry está lá representando o Joe Biden, mas, na verdade, não é como você ter um presidente na conferência, porque isso dá um lastro institucional com a presença do maior mandatário da nação, né? Então, eu acho que falta esse aspecto de envolvimento. E eu agradeço muito a participação, as informações do Carlos Bocui, que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Boa noite, eu agradeço. Até mais. Com vocês.